Recentemente eu fiz um vídeo mostrando como um amador encontra confluências no mercado. Bom, hoje eu vou cumprir o que eu te prometi naquele vídeo e vou te mostrar como que um profissional encontra confluências no mercado. Então esse conteúdo é bem importante, faça as suas anotações, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Ok, então vamos finalmente entender o que é confluência e como encontrar confluências como um profissional. Eu vou avisando já antes, só para eu não esquecer, o meu curso já está bem prestes a ser lançado. Se você quiser, tiver interesse, primeiro link na descrição para pegar ele no pré-lançamento com um mega desconto ali através do Telegram. Se você deixar para comprar depois e você não tiver no grupo do Telegram, você não vai ter o mesmo desconto de quem está lá esperando, beleza? Então só para quem quiser realmente e quem não puder arcar com o custo do curso, sem problema nenhum, só continuar aqui no canal de graça. Então vamos lá, vamos falar sobre as confluências. O que são confluências? Confluências são situações que acontecem que fazem com que você entenda que em determinada situação você vai ver o mercado se comportando da mesma forma de visões diferentes. O que significa isso? Significa que tem gente que está tentando comprar o rompimento de uma bandeira, tem gente que está tentando comprar um suporte de 50%, de 61% pelo nível de FIBO, e tem gente que está tentando comprar um suporte de nível anterior ou um rompimento de um pivô. Quando você encontra essas zonas onde tem muita gente interessada em tomar o mesmo tipo de decisão, isso é uma zona de confluência. Então não é difícil de você entender o conceito. O que você está buscando é pontos onde você tem muito interesse na mesma direção do mercado, ok? É isso que você está buscando. O que são esses pontos? Porque é claro que eu não vou ficar aqui fazendo suspense também, perdendo tempo de ninguém. Então vamos lá. O que são esses pontos de confluência? Para mim, um dos mais importantes, eu vou anotando aqui, um dos pontos mais importantes que existe para mim se tratando de confluência é uma confluência que é estranha, porque eu nunca vejo ninguém falar sobre ela, mas é uma confluência de time frames. Maurício, como assim confluência de time frames? Sabe o conceito de fractal? O conceito de fractal diz que se você tem uma perna de alta e depois você tem uma perna de baixa, isso daqui é um movimento de uma tendência primária, tá? Que tende a continuar mais para frente. Quando você pega esse movimento aqui e você entende que no meio dele você tem um outro movimento que vai a favor, e aí depois ele vem contra, vai a favor, vem contra, vai a favor, vem contra, reverte, e agora você tem isso daqui acontecendo, você está vendo o princípio de fractal acontecendo ali, que significa basicamente o alinhamento de time frames e o mesmo movimento do gráfico acontecendo em time frames diferentes, tá? Então, o fractal significa, na prática, o mesmo movimento que acontece em qualquer time frame. Então, esse desenho que você está vendo aqui, ele acontece no gráfico diário, ele acontece nos 60 minutos, nos 5 minutos, no gráfico de Renko, que é atemporal, no Heikinashi, que eu coloquei para vocês um vídeo recentemente, se você não viu, link aqui acima da minha cabeça. É um tipo de gráfico que é interessante para quem gosta de operar a tendência. Então, o conceito de fractal é isso. Então, o que você vai procurar? O ideal é que você procure no momento em que um time frame menor esteja se alinhando com um time frame maior para você entrar naquela direção. O momento que um time frame menor está se alinhando com um time frame maior para você entrar naquela direção. O momento em que um time frame menor está se alinhando com um time frame maior para você entrar naquela direção, ok? Então, o primeiro sinal de confluência é você entender que você vai tentar executar uma compra ou uma venda quando você tiver dois time frames alinhados na mesma direção, beleza? Isso é simples, você provavelmente já viu isso aqui, só que esse é só um tipo de confluência, né? Aliás, você não viu isso aqui, você provavelmente já viu isso aí pela internet, mas isso aqui é só um tipo de confluência de time frame, que chamam por aí de double screen, conceito do tipo triple screen do Alexander Elder, tá? Bom, e aí, dentro disso daqui, time frame é uma parte desse processo,
e a gente tem uma outra parte que começam a ser as partes técnicas que você deve procurar, tá? Então, quando se trata de parte técnica, o que que você quer encontrar? Bom, você quer encontrar pivô, por exemplo. Quando você encontra um pivô, você tem um ótimo candidato a uma zona de confluência, porque um pivô, ele marca a mudança de direção, ele confirma a mudança de direção do mercado. A maioria das vezes ele confirma, tá? Então o pivô, ele confirma a mudança de direção do mercado. E o que que você vai procurar para poder te ajudar nas zonas de confluência? Eu vou parar de copiar ali, vou mostrar aqui meu bloco de notas, que é mais fácil. Então, a gente tem aqui os time frames, a gente tem pivô, suporte e resistência, linha de tendência, oferta e demanda, figuras gráficas e divergências. Existem algumas outras coisas que você pode utilizar mais para confluência, mas basicamente o que você quer fazer é encontrar 2 ou mais desses tópicos em uma mesma zona. É isso que você está buscando. Quando eu falei no vídeo de como um amador procura confluência, o amador ele procura confluência baseado em setups. E os setups eles não estão, de forma geral, baseados nos conceitos básicos da análise técnica de suporte, resistência, comprar o mais fundo possível, vender o mais alto possível, aguardar os melhores movimentos. Os setups eles não têm muito disso. Eles estão mais para risco, retorno, sinal de entrada, sinal de saída, tá? Então, quando você procurar por essas zonas aqui, você vai começar a encontrar algumas divergências. E aí, aliás, desculpa, algumas confluências. E quando você encontrar essas confluências, você vai ter bons sinais. Beleza, passou a teoria. Vamos ver isso aqui na prática agora, para você tentar entender um pouco melhor. A parte de time frame, ela vai acontecer quando você juntar figuras gráficas, ok? Então, figuras gráficas é a representação de uma mudança de direção em time frames diferentes. Bom, como que a gente vai encontrar confluência? Confluência vai acontecer da seguinte forma. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Deixa eu apagar os estudos. Então, opções, excluir todos os estudos. Sim, ok. Vamos encontrar confluência, tá? Basicamente, vamos pegar uma mais simples aqui. Vou começar por uma que eu não uso tanto, mas que muita gente gosta de usar, que é Fibonacci. Então eu vou pegar aqui, vamos traçar esse último movimento que o mercado estava fazendo aqui, tá? Ele fez esse último movimento aqui. Então se você pega Fibo, por exemplo, e traça desse fundo, joga para o topo aqui, e você procura um nível de suporte baseado em Fibo, você tem ali uma noção de onde você pode encontrar uma zona de suporte ou uma zona de resistência ou uma zona de troca de polaridade ou uma zona de oferta, tá? Porque Fibo em si não segura nada, ok? Eu sei que tem gente que fala que segura, Fibo em si não segura nada. O que segura é a oferta e demanda. Fibo serve para encontrar zonas onde você consegue um risco-retorno melhor em uma entrada que você passa mais tempo esperando e funciona bem. Dessa forma, não adianta falar que Fibo não funciona, porque funciona, só que a explicação do porquê funciona é diferente, entendeu? Então, dessa forma, eu entendo que aqui, vamos colocar entre o 38.2 e o 618, isso daqui é uma zona que, depois que o mercado faz esse movimento aqui, ele sobe e eu traço a minha Fibo, eu falo, agora eu vou procurar para trás no mercado para ver se eu encontro alguma zona de confluência, que pode ser suporte e resistência, pode ser uma linha de tendência rompida, pode ser alguma coisa. Então eu pego a minha linha aqui, clico no gráfico, clico nela aqui, e agora eu tenho uma linha horizontal. Com isso, eu sei que dentro dessa zona aqui, onde é mais provável que o gráfico pare de se mexer? É no 50%? É no 38%? É no 618%? Não, é mais provável que ele pare de se mexer aqui. Vamos dar um zoom aqui que vai ficar um pouco mais fácil. Sei que vai parecer que eu roubei, mas eu não estou roubando não. É isso aqui, ó. A zona que é mais provável que o preço pare é aqui. Isso daqui. Eu nem sei se ele parou aqui agora, né? Mas por que eu estou falando que essa daqui é a zona mais provável que o preço pare? Bom, se você observar esse retângulo que eu estou traçando aqui, esse retângulo, o meio dele é mais ou menos aqui. Ou seja, eu acabo estando entre 50 e 618 dos níveis de Fibo, certo?
Lembrando que 50 não é um nível de FIBO. Então a gente está ali entre as retrações de 50% e 618. Maurício, mas por que você está falando que essa é a zona mais provável? Eu não consigo ver isso. Bom, o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando que isso daqui foi uma zona onde o preço conseguiu romper, mas ele falhou, tá? Ele violou, voltou, não conseguiu fechar acima. Na sequência, ele vai ali, tenta violar e falha, e cai com muita força. De novo, caiu uma vez com força, duas vezes com força, e depois dessa queda toda, se aqui segurou, isso aqui é uma zona importante. E aí depois ele até vai, passa, gera uma dúvida, rola a indecisão, entra a venda forte de novo e o mercado começa a cair. Qual é o ponto comum entre esses três níveis? Se eu colocar aqui em cima, eu tenho esse ponto e esse ponto. Bom, eu tenho basicamente dois pontos, né? Se eu colocar só nessa máxima, eu só tenho um. Aqui eu tenho dois, que é essa zoninha aqui desses dois candles e esse daqui. Se eu descer aqui mais, eu tenho três, que é essa máxima aqui, junto com essa zoninha. Se eu descer aqui, agora sim eu entendo que eu cheguei em uma zona de negociação muito forte e que essa zona aqui, depois que o preço começa a trabalhar acima dela, provavelmente vai servir como zona de suporte. E se eu tiver algum tipo de sinal que me mostre que ali eu tenho uma retração de FIBO, eu tenho o fim de uma figura gráfica ou algo do tipo, eu tenho uma confluência mostrando para mim que a probabilidade é maior de que aquele meu trade dê certo. Então, vou jogar aqui um pouquinho para o lado. O mercado, então, ele faz aqui esse movimento, né? Eu tracei até aqui, e aí ele volta a cair. Chegou, olha só, não parece mágica? Olha isso aqui, exatamente a linha traçada aqui. Então, aqui, eu sei que quando eu estava fazendo aqui, parece que eu estava olhando para algo aqui, mas eu não estava, tá? Eu não vejo sentido em fazer isso aqui e tentar te enrolar, porque, enfim, né? É burrice. Então, assim, aqui você consegue entender o que eu estava olhando. Era uma zona de, observe as confluências aqui, era uma zona de suporte, que obviamente também era uma zona de troca de polaridade. Nesse caso, porque ele foi rompido e retestado, ele poderia ser suporte aqui, porque ele caiu, voltou a subir e caiu de novo, então é um outro tipo de suporte, tá? Então, como suporte aqui, ele também tem a troca de polaridade. Agora você quer mais uma confluência para te dar uma noção melhor de que aquilo ali vai funcionar, você pode simplesmente traçar uma linha de tendência aqui. E a partir do momento que o preço começa a fechar acima dessa linha de tendência, você tem uma compra. Maurício, mas aí eu não estou comprando atrasado? Não, aqui você está comprando com segurança, porque apesar dele ter vindo nesse nível aqui, ele ainda não começou a trabalhar abaixo. Então ele fazer isso aqui ainda abre a possibilidade de que o mercado possa bater aqui, voltar a cair, venha perder essa linha, e depois que ele perder essa linha, ele volta para testar ela agora como resistência para tentar cair na sequência, ok? Por isso que isso daqui não seria uma compra segura. É uma compra com risco-retorno bom se ela for feita aqui embaixo? Mas não é uma compra muito segura, tá? Então, nesse caso aqui, você tem suporte, troca de polaridade e rompimento de figura gráfica. Ou seja, essa figura gráfica que eu estou falando aqui, ela é... Bom, você pode chamar ela como você quiser. Tem gente que vai enxergar um canal. Então, olha só como é que é interessante. Então, tem gente que vai olhar para cá e vai enxergar um canal. Tá? Então, isso aqui é um possível canal. Tem gente que vai olhar para cá e vai enxergar uma cunha. Porque vai estar traçando dessa mínima para essa. Aqui o mercado meio que respeitou e volta a subir. Tem gente que vai olhar para isso daqui e vai encontrar, por exemplo, poderia ser isso aqui. Poderia ser uma zona de expansão. Se bem que isso aqui ficou meio ruim, né? Meio forçar a barra. Vamos forçar não. Vamos colocar aqui como um outro canal mais estreito que se assemelha àquela cunha também,
tá? Então tem muitas coisas aqui que estão acontecendo e mesmo que você esteja vendo só o canal, só a linha de tendência ou só a cunha, o mais importante é que você entendeu que isso daqui começou a ser uma correção do movimento anterior. E essa correção, ela provavelmente vai parar quando o mercado encontrar uma zona onde você tem a maior quantidade possível de pessoas interessadas em tomar a mesma decisão, compra. Então, esse suporte aqui, ele ainda tem mais uma coisa aqui que eu coloco no curso, e isso eu já falei com vocês, eu vou manter exclusivo para o curso, que é você encontrar as zonas de oferta e demanda. Então, nesse caso aqui, eu consigo entender que eu tenho uma zona de oferta e demanda acontecendo aqui, e se o mercado entrar nessa zona, um pavio dentro dessa zona, para mim, é mais do que suficiente para entender que os compradores começaram a se apresentar naquele nível, e se eu tenho compradores ali que já não deixaram o preço cair, eu posso tentar de fato fazer uma compra, por exemplo, nesse fechamento desse candle vermelho aqui, com o meu stop aqui abaixo dessa zona, porque eu entendo que essa é uma zona onde a gente tem muitos compradores, ok? Maurício, mas você não falou que comprar aqui abaixo não era muito seguro? De fato, não era, porque eu ainda não tinha definido que junto com toda essa zona aqui de suporte, de troca de polaridade, e agora que a gente identificou uma zona de oferta e demanda, isso aqui ainda não tinha sido identificado. Então não era motivo suficiente para eu comprar aqui. Quando eu identifico essa zona de oferta e demanda, eu falo, ok, talvez seja motivo suficiente para eu comprar ali e tentar realizar parcial em 1 para 1 e deixar o restante correr, tá? Então isso daqui é uma forma que você poderia fazer para poder encontrar. Então olha só, nesse exemplo eu já te mostrei, óbvio, né, que a troca de polaridade, ela é o pivô, né? Troca de polaridade. Nada mais é do que o pivô. Então aqui você já consegue ver, em um exemplo só, um pivô que estava acontecendo, um suporte ou resistência, uma linha de tendência, uma zona de oferta e demanda e uma figura gráfica, certo? 1, 2, 3, 4, 5 motivos para te mostrar que aquela zona ali, ela é uma zona de confluência forte. Você poderia procurar, além disso, por divergências, como encontrar divergências. Tem vídeo aqui no canal disso, eu vou deixar ele no card aqui em cima para você também, se você quiser aprender a encontrar divergências, tá? Eu tenho um layout aqui que eu uso para divergência, e ele é bem simples. Pode ser que não tivesse uma divergência ali, tá? Mas é bem provável que tenha. Então vamos olhar aqui, só para você tentar identificar a divergência comigo. A gente tinha nesse período aqui, né, até antes de romper, vamos marcar aqui o até antes de romper, a gente tinha aqui o IFR e os candles, né, o movimento do gráfico. Então, junto com essa linha de tendência aqui, eu poderia, por exemplo, marcar uma linha de tendência no meu IFR. E aí eu entendo que eles estão convergentes, tudo está caindo, bonitinho. Eu olho para o gráfico e entendo que essa queda aqui, com isso daqui acontecendo no IFR, é muito provavelmente uma correção. Agora que isso daqui aconteceu e eu entendo que é uma correção, eu posso procurar por divergências. Eu estou aqui no gráfico diário, certo? Então, onde que eu vou encontrar uma divergência? Eu vou encontrar uma divergência quando eu tiver um fechamento aqui que seja menor do que o fechamento anterior, ou que seja igual, ou que seja maior, e o IFR esteja diferente. Nesse caso aqui, a diferença aqui desse fechamento para esse foi muito pequena. Porém, no IFR, essa divergência não foi tão pequena assim, certo? Então, aqui você já começa a entender que, opa, peraí, o IFR está dando uma pequena divergência e isso pode servir para mim como base para ter mais um argumento para comprar junto com aquilo tudo que a gente estava olhando ali antes. Se você não está gostando desse tipo de divergência aqui, você pode, inclusive, reduzir o time frame. Então, olha só. Aqui ficou meio bagunçado porque eu mudei o time frame e essa linha ela foi traçada com base no diário, mas no gráfico
a bagunça já não é mais a mesma, né? Ele está respeitando muito mais aquele desenho ali, a gente só está vendo mais candle. Então eu posso tirar isso daqui e observar que dentro desse movimento de queda aqui que o gráfico diário ainda estava fazendo, a gente percebe que o IFR ele começa a subir durante esse período e o preço não está subindo, não está acompanhando. Quando você está observando só essa informação, não é suficiente. O mais provável é que volte a cair, ok? Mas quando você olha todo o contexto e você encontra as zonas de confluência do mercado, você já aumenta muito a sua probabilidade e aí você pode, de fato, ler isso de uma forma diferente, entendendo que a queda está acabando, que as pessoas estão comprando e que provavelmente vai voltar a subir. Junto com isso, eu não deixei ele na lista, mas você também pode colocar as médias móveis. Maurício, mas no último vídeo você falou que o amador ele encontra confluência com um indicador. Não foi isso que eu falei. No último vídeo eu falei que o amador, ele acha que confluência é sinal de entrada. Ele acha que vê diversos tipos de setup acontecendo no mesmo candle, no conjunto de mesma quantidade pequena de candle, ele acha que isso é um motivo para ele entrar com maior convicção. Isso não é verdade. Por isso que eu separei em dois vídeos o que o amador vê e o que o profissional vê. O profissional ele está vendo coisas que você não consegue encontrar simplesmente com indicadores. O profissional ele está vendo coisas que você precisa encontrar manualmente, que você precisa colocar a sua experiência ali para entender o que o mercado está fazendo, porque não é simples. Então, quando você junta essas informações, você de fato consegue entender. E agora sim você pode colocar uma média, por exemplo, e você vai perceber que, bom, se o mercado no diário está fazendo um movimento de queda e agora as minhas médias estão verdes, quando elas ficarem vermelhas, agora sim eu tenho uma confluência do time frame menor com o time frame maior apontando na mesma direção, e isso faz com que a probabilidade do meu trade dar certo seja maior. É isso que está acontecendo o tempo inteiro. Então, mesmo que você tenha aprendido a operar utilizando só médias móveis, o que é válido e vai te dar dinheiro, se você quiser entender melhor como é o movimento do preço, como que o profissional se comporta, onde que estão essas zonas escondidas, esses movimentos escondidos que fazem com que você possa pegar ótimas reversões, porque isso é muito importante, o trader ele opera continuação com base em entradas em reversões, e isso é muito complexo no início. Mas quem é profissional consegue entender isso e consegue encontrar essas zonas de entrada, consegue juntar isso com indicadores, consegue juntar isso com fluxo, com fibo, com linha de tendência, só com indicador, com qualquer outro tipo de gráfico, porque ele entende o que não está explícito no gráfico para quem não tem experiência, ok? Então, tenha em mente isso aí, deixa anotado aí para você quais são esses tipos de confluência. Agora a gente já viu também a divergência e agora você entendeu como utilizar os time frames e também, obviamente, eu vou colocar aqui os indicadores, ok? Então, isso daqui é o que vai resumir bastante como que você pode encontrar confluências como um profissional. Você vai encontrar sinais de que o mercado está em mais de duas situações apontando na mesma direção. Seja ele numa zona de reversão, numa zona de suporte, numa zona de oferta e demanda, seja ele fazendo o rompimento de uma bandeira, seja ele testando um novo fundo, todas essas coisas, quando você encontrar 2, 3 desses motivos, você vai ter uma confluência para alinhar com seu setup. É isso, vídeo longo, eu espero muito que você tenha gostado. Por favor, comenta, porque isso daqui é o que me motiva a continuar fazendo os vídeos. Eu sei que eu estou ajudando alguém e quando eu tenho a confirmação disso através da mensagem de vocês, é quando me dá realmente vontade de sentar minha bunda aqui e gravar esse vídeo para vocês. É isso, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!